Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Parece um fantasma, parecia um fantasma, muito difícil, linguagem impossível, temas assim, muito científicos. Eu não entendo essas palavras. Não, Espírito da Letra tira letra difícil o significado. Hoje vamos continuar capítulo 14, que começamos na semana passada e que está explicando a simbiose. Simbiose espiritual é o título. Então André Luiz explicou o que era a simbiose, como que as plantas, os animais também vivem em comum em uma vida compartilhada para obter recursos para ambos. Mas vimos que também existe um tipo de simbiose que é meio parasita, que prejudica aquele que está sendo o hospedeiro. Agora, já que nós vamos ver a simbiose, André Luiz vai começar a falar da capacidade da mentossíntese, capacidade de assimilar pensamentos e vibrações, que todos nós temos uns com os outros à medida que chegamos ao nível espiritual, ao nível hominal. Agora, então, o subtítulo é Simbiose das Mentes. E nós temos o nosso resumo. Nós entramos no rio, nós arrancamos boas partes das pedras e estamos procurando trazer só aquelas que realmente parecem ser diamantes para você. Vamos lá. Simbiose das mentes. Através do mesmo princípio simbiótico, que é a associação de vidas para o benefício comum, a mente desencarnada, primitiva, aquele homem que vinha morrido lá no seu clã, na sua caverna, o homem primitivo que já é espírito, e que agora está do outro lado da vida, ainda tateante na existência espiritual, amedrontada essa mente diante do desconhecido, essa mente se vale da receptividade daqueles que ficaram na Terra e que lhe sentem a ausência, lhe sentem a perda, e mantendo-se, unindo-se àqueles que mais amam. Nós falamos no programa anterior que é uma coisa semelhante, você vê o zoológico, né? Tem lá os ambientes para cada tipo de animal. Enquanto nós estamos lá, nós não sabemos que é um zoológico. Estamos vivendo com os macacos, estamos vivendo com os tigres, os leões, tartarugas. De repente alguém vai lá e tira um macaco e põe do lado de cá da vitrine, do lado de cá do vidro. Ele está fora do ambiente dele. E então o que acontece? Ele está vendo macacos, mas os macacos não estão mais vendo ele. Ele não quer se interessar pela vitrine dos gansos, pela vitrine das tartarugas, pela vitrine dos leões. Não, ele quer ficar lá, onde estão os macacos, os amigos dele. É isso que André Luiz está explicando. O ser humano, nessa época, perde o corpo físico e fica do lado de lá sem saber direito o que acontece. Então ele vai se aproximar daqueles que estão sentindo a sua falta, que sentem a vibração dele. Ele vai estar ali se sentindo em família de novo. Só que agora ele não é visto. Vamos continuar na leitura. Assim, o desencarnado lança emanações de seu perispírito, sua vibração, seu corpo vibratório, como se fossem filamentos que se conectam, vejam só, que se conectam ao corpo físico e ao perispírito dos encarnados, que são simpáticos, sugando-lhes a vitalidade orgânica e sustentando-se, e às vezes por longo tempo, nessa troca viva de força. E aí, se a simbiose é um negócio para ajudar os dois lados, você pode perguntar, mas se o espírito suga o encarnado, está ali se aproveitando daquela vibração, o que ele vai dar para o encarnado? Qual é a vantagem? Ah, boa pergunta! Agora nós vamos ver André Luiz falando exatamente sobre isso. Vamos lá no texto do resumo. Enquanto isso acontece, o encarnado recebe uma espécie de proteção do seu sócio, que evita
o assalto de outras entidades que ainda pudessem ser mais deprimentes, que pudessem ser mais violentas. Esse sistema de obsessão ou de exploração magnética acontece até mesmo frequentemente nos dias de hoje. Na troca mediúnica evidente, aquela que a pessoa sabe que é médium, ou mesmo nas trocas mediúnicas em que a pessoa não sabe que ela está sendo utilizada por uma entidade. O processo mediúnico não ostensivo, por meio do qual espíritos se assenhoram da mente de encarnados, inicialmente de maneira sutil, podendo causar sérios danos ao vivo que os acessa. Basicamente, esse é o resumo deste primeiro subtítulo, Simbiose das Mentes. Vamos agora ao texto. Vamos acompanhar a leitura do que está no livro. Semelhantes processos de associação, sejam aqueles que ele citou antes, né? Associação da simbiose útil, simbiose exploradora. Esses semelhantes processos de associação também aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante, ainda novata na experiência de além-túmulo, amedrontada perante o desconhecido, que ela não consegue encarar, entender de imediato, que vale esse espírito da receptividade, da afinidade, daqueles que choram a sua perda. E então permanece por longo tempo colado àqueles que ele mais ama. E como um cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga os seus austórios, aqueles dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos pela alga assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos físicos e espirituais daqueles que o asilam, daqueles que o acolhem, daqueles que aceitam a sua presença pela afinidade, as emanações de seu corpo espiritual, como radículas, pequenas raízes alongadas, ou como sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade. Elaborada por eles nos processos da biossíntese, os encarnados elaboram vitalidade usando o quê? A alimentação, as vibrações, a respiração. E o desencarnado faz o quê? Bota lá os seus tentáculos, seja no corpo físico, seja no perispírito do encarnado, e suga essa vitalidade que os encarnados produzem através da biossíntese, sustentando-se, diz o texto, por vezes longo tempo nessa permuta viva de força. Como se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada se entrega inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas, em troca, em face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Então, o espírito é como se fosse um guarda-costas, protegendo o encarnado e dizendo, não, aqui já tem dono, eu já estou com ele aqui, é meu protegido, é o meu peixe, eu vou ficar tomando conta, vocês vão procurar outros. Então há uma acoplagem. É o que ele está falando. E isso acontece ainda hoje. Aliás, mais ainda hoje do que antigamente, porque agora as relações entre os encarnados e os desencarnados pode ser compreendida graças à doutrina espírita. Mas você viu aí que ele diz que o perispírito do desencarnado cria raízes, cria braços, cria tentáculos, que chegam ao corpo e ao perispírito do encarnado. No livro Voltei, do irmão Jacó, que nós já lemos também no nosso outro programa, Alegria de Viver,
Existe uma descrição sobre isso, que o Projeto Imagem, inclusive, fez um desenho com base no que o Jacó descreve, em que ele está no Rio de Janeiro, vem visitar a cidade em um dia à noite, e ele encontra-se na avenida e ele vê um homem que está envolvido por duas entidades que estão envolvendo o homem com tentáculos, como se fosse um polvo. É um indivíduo que usa drogas. Ele está fumando ou está ingerindo, e as entidades estão sugando esses princípios químicos que o corpo na biossíntese vai assimilar, vai processar, vai metabolizar, e o espírito vai sugar. E ainda assim o desenho não é o mais perfeito em relação à realidade que acontece. O irmão Jacó fica assustado quando ele vê aquele homem sendo assediado por entidades com essa finalidade. As imagens são bastante interessantes, que elas descrevem o fato que André Luiz também está dizendo aqui. Vamos voltar ao texto. Diz André Luiz, por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, nos dias de agora, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da mediunidade não evidente, aquela não conhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, diante da perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas, enganosas vantagens materiais. Então, o indivíduo vai procurar, eu quero ficar rico. Aí nós vamos ver o quê? Aqueles tipos de acordos. O indivíduo vendeu a sua alma para o demônio, foi em uma cerimônia, lá fez uma promessa, assinou um papel com o seu próprio sangue. Tem todos esses símbolos mágicos, aquela coisa de, agora você é meu, eu vou te dar o que você está pedindo, mas você vai me dar a sua alma quando eu vier buscar. Então, aí a pessoa depois de um certo tempo fica boa, fica famosa, fica rica, depois, eu não quero não, estou arrependida, mas se eu não fizer isso, eu vou morrer porque ele vai me pegar. Então ela fica desesperada. Existem instituições ditas religiosas do lado negro, chamado assim, magia negra, coisas assim, que fazem com que os que vão procurá-las no primeiro momento, talvez por dificuldades ou necessidades, depois se sintam presas a isso. Fiquem assim, dependentes, e tenham medo de se libertarem. É isso que acontece com essa ação de entidades, utilizando-se a mente e a ignorância para fazer as pessoas ficarem dependentes. Essas inteligências, que parecem ser pessoas lúcidas, pessoas bem formadas, elas fogem deliberadamente, pela própria vontade, elas não querem estudar. Porque o estudo as libertaria desse cativeiro interior. Quando, por outro lado, não apenas não estudando, elas se mostram apáticas, elas não fazem mais nada, em perigosos processos de fanatismo. Inofensivas e humildes, mas distantes, afastadas do progresso que lhes garantiria a renovação. Então a pessoa entra na fase do medo. Não, eu estou agora, já está tudo perdido, estou em desespero. Por quê? Porque ela não aprendeu e porque ela não quer ir buscar. Ela quer que alguém resolva o problema. Quantas vezes nós recebemos nas casas espíritas pessoas que chegam assim meio trêmulas, meio angustiadas, dizendo, eu fiquei sabendo que fizeram um trabalho para mim e está tudo dando errado na minha vida. Aí eu vim aqui porque acho que vocês são capazes de desfazer o trabalho. Não é assim que funciona. Tem que entender por que o macumbado tem que saber que ele foi macumbado, senão a macumba não pega. Porque na mente dele, no medo, usado pelas entidades e pelas pessoas para fazer a pessoa ficar vulnerável, vai acontecer a mágica, entre aspas, da dependência. Ele estava andando, pisou num tapete que não estava bem fixo no chão, escorregou e caiu.
Ah, puxa vida, eu tenho que prender esse tapete aqui melhor, botar um calço embaixo, para o tapete não escorregar. Normal. Aí alguém fala para ele assim, olha, cuidado que eu fiquei sabendo que puseram o seu nome na boca do sapo. Aí ele está andando no mesmo lugar, ele escorrega no tapete e cai. Ai, alguém passou o pé em mim, eu fui empurrado, já estão querendo me acabar, é a boca do sapo. É a mesma coisa, é isso que acontece, que André Luiz está dizendo. Pessoas que, se pudessem ler alguma coisa e entender o funcionamento desse mecanismo, estariam protegendo a si mesmo, mas que não. Ai, agora? Aí eu fui lá no terreiro de não sei o quê, eu fui lá em tal lugar, eu fui lá na encruzilhada para levar isso e aquilo, e agora eu estou preso. Nós recebemos, quando fomos fazer tratamentos espirituais na Grécia, há anos atrás, várias pessoas compareceram à cirurgia espiritual, estavam vestidas de branco, vieram de países da Europa, Alemanha, Itália, vinham vestidas de branco. E você já vê que vestir de branco já é um simbolismo estranho, desnecessário. Mas elas vinham e depois queriam falar conosco porque estavam com medo. Elas tinham vindo aqui no Brasil, num médium que acabou preso há não muito tempo, e tinha grandes fluências de gente internacional que fazia milagres, etc, etc, e que, obviamente, agora tinham dito a eles que eles não podiam deixar de vir, que tinham que vir cada 6 meses, e não sei o quê, e agora eles não estavam mais querendo ir, mas estavam aterrorizados, porque, ai, agora eu não vou mais, ele vai ficar bravo. O que eu devo fazer? Como é que eu me livro disso? Coisas. Ignorância é a porta da obsessão. Agora nós vamos para o outro subtítulo. Esse mecanismo de simbiose mental não vai gerar somente essa simples influenciação dos encarnados que se sintonizam com os espíritos, muitas vezes presos em concepções religiosas ou de outros tipos, nas quais os vivos ficam anestesiados ou infantilizados em ideias fixas por falta de autocontrole do pensamento. Ele não controla o pensamento, ele fica com medo, ele fica achando que pode acontecer uma coisa grave. Então, esse mecanismo da simbiose é responsável por esse começo dessa influenciação, sim. Mas não fica só isso, não. Olha como o negócio vai se complicando. Lá no capítulo 23º do Livro dos Médiuns, nós vamos ver isso. Depois das influenciações simples, vem a fascinação. Depois vem a subjugação. Mas vamos ver o que André Luiz fala. Essa simbiose pode produzir moléstias nervosas complexas. E aí ele dá o nome delas, como é o caso da esterelepsia. Muitas vezes se assemelha ao transe. Transe mediúnico real, transe que os médios possuem, é uma epilepsia histérica. Histerepilepsia. Onde o espírito se aproveita das emanações mais intensas para acentuar sua influenciação sobre o encarnado. Então, esse que o indivíduo está tendo um ataque de entidades, um transe, e às vezes confunde, mas na verdade é um processo de interferência fora. Pode estar sendo causada exatamente por uma simbiose. Nós vamos encontrar, ante descrição do livro Nos Domínios da Mediunidade, um rapaz, quando a entidade se aproxima, eles estão lá no grupo do Raul Silva, está em uma reunião, numa instituição, num grupo fechado de pessoas, médiuns, há muito tempo ali em harmonia, e tem algumas 3 pessoas, entre as quais um rapaz, estão em tratamento. Todas essas. E então, em determinado instante da reunião, espíritos deixam passar uma entidade. A entidade se aproxima do moço. Quando isso acontece, o cérebro do moço entra em transe, em choque de energia, como uma tempestade elétrica, e ele entra em um ataque epilético.
ele cai, ele começa a babar e ele é levado para uma sala. Mas isto foi produzido pela aproximação da entidade. E André Luiz explica que é um tipo de processo mediúnico degenerado, doentio. Vejam só, a simbiose produzindo essas coisas. Mas vamos lá no resumo ainda, seguir com ele. Ali você vai ver que também elas geram estados de psiconeuroses de difícil detecção. Você tem dificuldade até de classificar as psiconeuroses, produzindo obscuros quadros mentais. Pessoas que pensam que estão sendo perseguidas, pessoas que sentem mal em determinados ambientes, pessoas que têm comportamentos estranhos. Estas entidades vivem por longo tempo entrosadas psicamente àqueles que as aceitam, pois se abastecem de seus recursos magnéticos, uma vez que estão em sintonia com os sentimentos do encarnado, com seus pensamentos, seus hábitos. Então, o encarnado tem aquela tendência, entidades que gostam da mesma coisa se sintonizam com eles para poder sugá-los. Muitas vezes fazem isso até mesmo com a melhor das intenções, subjugando o seu campo mental e impondo ao centro coronário, ao chakra coronário, a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a acolher como se fossem pensamentos dela mesma. Dela mesma. Vou citar aqui um exemplo muito interessante, que se Deus permitir que a gente chegue até o livro Sexo e Destino, vamos encontrar lá o Cláudio, encarnado, chega no fim do dia, na sua casa depois do trabalho, toma o seu banho, põe o seu hobby, vai pegar o jornal. Ele tem este hábito, ele gosta de tomar uns traguinhos de vez em quando. Só que ele mora na casa e moram com ele 2 espíritos obsessores, que gostam do ambiente, estão ali por afinidades. Quando o Cláudio se senta para ler o jornal, a primeira entidade vem até ele, envolve-o vibratoriamente e cochicha no ouvido, fazendo uma cosquinha na garganta. Tenho sede, quero beber. Ele não escuta pela orelha, mas internamente ele sente a imagem da bebida, a vontade de beber. Então ele deixa o jornal, vai até o bar, enche o copo com uísque e vai tomar. Quando ele vai fazer esse gesto de tomar, a entidade se acopla nele como se fosse 2 em 1, uma simbiose. E aquilo que ele bebe, a entidade bebe, inclusive dá aquela estalada de língua. Sabe que negócio? O cara que bebe faz. E aí ele assimila toda aquela emoção, aquela sensação que o álcool produz e se afasta do Cláudio. Aí o Cláudio se senta, ele acha que é ele. Eu vou ler meu jornal, um drinkzinho é sempre gostoso. Ele gosta daquilo. Aí vem o outro. O outro não tomou. O segundo ficou vendo. Aí o segundo se aproxima e fala, eu também quero. Faz a mesma coisa. Intervém na mente do indivíduo que é simpático a essa influência, aperta a garganta dele como que a secar a garganta e diz, eu também quero a minha dose. Aí o Cláudio, de repente, pensando que é ele que quer, de repente, acho que eu vou tomar mais uma. Levanta e faz a mesma ação, enche o copo, faz a mesma coisa, o outro também se acopla nele. Ele não costumava tomar 2 doses. Mas ele quis naquele dia. Porque tinha 2 sócios sugando bebida. Isso que André Luiz está falando. Às vezes, isso acontece não necessariamente porque odeiam o encarnado. Às vezes até gostam dele, mas tem tanta afinidade que exploram o encarnado. Quantas vezes as esposas ou os maridos que morrem por se acharem donos, por se acharem muito ligados às pessoas que ficaram na Terra, ficam de guarda naquele lugar, não vou deixar ninguém entrar, começam a fazer desatinos vibratórios no ambiente, como se eles fossem proprietários ainda. Os seres que moram ali, mais sensíveis, mais delicados, começam a ter problemas de sonhos ruins, de vibrações, de nervoso, tudo por causa dessa presença. Então vejam só, não estamos falando que só acontece isso em casos de raiva, de ódio, etc. Mesmo quando os espíritos produzem
aproximações por meio da afinidade, que querem ficar lá porque amam, eles produzem mal. Vamos voltar no nosso resumo, vamos lá. Permanecerão ligados a este até que as leis da vida, pela dificuldade ou pela dor, possam alterar-lhes as disposições. Então, eles vão precisar entender que não é o lugar deles ali. Até que isso aconteça, eles vão ficar lá. Pode ser pela dor, pode ser pelo conhecimento, pode ser pelo estudo do encarnado, pode ser por alguma coisa que aconteça, que um espírito amigo venha orientar. Até que isso aconteça, eles vão querer ficar ali, porque eles se sentem bem. Agora nós vamos ao texto. Texto de André Luiz sobre histeria e psiconeurose. Vamos lá. Entretanto, a simbiose dessa espécie, que ele estava citando, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos deste teor, influenciação simples, nos quais os espíritos desencarnados, estagnados em determinadas concepções religiosas, anestesiam, infantilizam temporariamente as consciências menos aptas ao autocontrole. Porquanto se expressam igualmente, essas mesmas influências não são apenas dessa forma, elas também podem ser vistas igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histerepilepsia, em que o paciente sofre um espasmo tônico em opistótono, uma contratura generalizada que encurva as costas, acompanhado de convulsões clônicas, conjunto de contrações e relaxamentos musculares rápidos e involuntários, é quase um ataque epilético parecido. Às vezes, sem qualquer perda de consciência, equivalendo a um transe mediúnico autêntico. Às vezes a pessoa começa a ter aqueles negócios, aqueles espasmos, e parece que está tendo uma incorporação, e não é. Mas, nessa circunstância, a personalidade invisível se aproveita desses estados emotivos mais intensos para acentuar a sua própria influenciação, para tomar conta. No caso do mal, se for um vingador. No caso de alguém que esteja amando, para dominar aquela pessoa que ele pensa que é dele. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem que eles possam ser classificados de loucos completos. Parecem pessoas normais, mas eles têm manias, eles estão... Tem alguém me perseguindo, se eu apertar esse botão do computador, o computador vai tomar conta de mim, agora eles vão saber o que eu penso. Essas entidades imantadas ao corpo físico e agregadas a ele por não terem mais o corpo de matéria, esses espíritos, elas vivem assim, quase sempre por longo tempo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. Porquanto, aliás, o espírito humano desencarnado, a entidade, elevada a um novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferentes, condizentes com as suas necessidades de sustento vibratório, tanto quanto no corpo terrestre, ele aprendeu a criar por automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico. E atuando sobre o paciente que ele explora, muita vez com a melhor intenção, domina-lhe, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário, ao chakra coronário, substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher, a aceitar, como se fossem os seus próprios. Dessa forma, em perfeita simbiose, em perfeito acoplamento, os dois se refletem, um reflete o que o outro quer e o outro reflete o que um quer. Estacionários os dois no tempo. Ficam os dois parados nisso. Até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, vão precisar mudar. Isso tudo nós vimos no resumo.
A pessoa estava tão bem, de repente ela não quer sair mais de casa, não quer sair do quarto, não quer acender a luz, tem medo de tudo. E ela não era assim. Ela está sendo, sim, assediada, mas ela também, alguma coisa, algum trauma, ou uma perda afetiva, ou uma traição de amigo, ou um medo porque foi assaltado, ou quase foi assaltado, agora ela fica desesperada. Isso ajuda a abrir campo mental para alguém estar com ela. Agora nós vamos para o subtítulo: Outros processos simbióticos. Pelo mesmo processo da simbiose, o desencarnado que tem medo das experiências do mundo espiritual, ou que insiste em permanecer junto àqueles que estão no mundo, que possuem, se eles são dotados de mais inteligência do que o hospedeiro, do que o encarnado, ele pode produzir neste uma atividade positiva que resulta em benefício do meio em que se encontra, como é o caso da micorriza, a raiz das plantas. E o desencarnado, que é agora aquele que se aproxima, tem certo poder mais positivo do que o encarnado que o aceita, ele pode desenvolver inclinações favoráveis, ele pode, pela sua presença, gerar anseios positivos no encarnado, desejar estudar, desejar fazer coisas, desejar realizar trabalhos que até então ele não se interessava. Pode ser uma coisa boa, essa assimilação. Se o perispírito do desencarnado está influenciando e tem um potencial intelectual maior, ele vai transmitir para o encarnado certas ansiedades. Vamos supor que o desencarnado gostasse de poesia. O encarnado não gosta nada de ler, mas o desencarnado quer ler determinados livros. Ele pode começar a influenciar o encarnado. Olha, pega um livro aí, vamos ler, é bonito, é legal, não sei o quê. E aí o encarnado, eu queria poesia mesmo, pode se interessar. Então isso é uma boa coisa. É o efeito da micorriza na raiz da planta, para ajudá-la a se abastecer de nitrogênio. Mas continua nosso resumo. Porém, quando a simbiose acontece em condições infelizes, nas quais o espírito carrega ódio ou perversidade às suas vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, como acontece com o fungo na raiz da orquídea, que a mata lentamente, ou como a alga invasora do corpo dos anelídeos, produzindo longas perturbações, essa influenciação conduz o encarnado a longas perturbações, tais como o vampirismo, responsável por vários distúrbios do perispírito que se transferirão para o corpo físico. Dependendo da qualidade evolutiva do espírito, obviamente não é muito grande, porque se ele fosse evoluído, ele não ficaria preso a ninguém da Terra. Mas ele não é mau, mas ele está afinizado. Então, ele fica lá. E se ele é uma inteligência mais robusta do que a do encarnado, ele pode, até mesmo indiretamente, ajudar o encarnado a procurar coisas interessantes. Se ele tem raiva, se ele tem ódio, se ele tem vício, ele vai ajudar o encarnado a cair no buraco. Ou vai se vingar agora que o encarnado não o vê. E isso produzirá malefício. Vamos ver agora o texto de André Luiz. Outros processos simbióticos. E outras vezes, o desencarnado que teme, que tem medo das experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aqueles que permanecem na retaguarda na Terra, se ele possui inteligência mais vasta do que a do hospedeiro, inspira ao hospedeiro uma atividade progressiva que resulta em benefício do meio a qual se vincula, tal como acontece com a bactéria nitrificadora da raiz das leguminosas. Em outras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece contaminado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz o verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais,
quando não lhe impõe lentamente a morte, esteja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo de anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações. Fenômenos estes, no entanto, que nós vamos explicar com apontamentos rápidos em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Existem muitas alergias, muitas coceiras, muitas dores físicas que estão enraizadas no perispírito pelos processos obsessivos, processos de influenciação. É o caso do livro Libertação, de André Luiz, que nós já lemos aqui, com as entidades perturbadoras que estavam ali imantadas ao perispírito e ao corpo da Margarida. Vai lá ver, você vai ver que interessante. E agora nós vamos para o resumo do último subtítulo, que é ancianidade da simbiose espiritual. Ancianidade é a capacidade de estar isso acontecendo há muito tempo, a antiguidade. Desde quando que essa antiguidade, essa simbiose acontece? É de agora? É do tempo moderno? A gente vai ver, André Luiz vai explicar. Por todo o exposto, diz aí o nosso resumo, André Luiz registra que a influenciação espiritual e essa interdependência entre os dois lados da vida acontece desde os mais remotos tempos, quando o espírito passou a ter o pensamento contínuo e precisou adaptar-se a esse processo lúcido de encarnar, desencarnar e reencarnar, por meio de cujas experiências tanto os encarnados vão aprender a não ceder sua capacidade mental ao domínio exterior, quanto os próprios desencarnados aprenderão a elevar-se no rumo das esferas mais elevadas, superiores. Até mesmo com a ajuda dos encarnados. Vamos supor que tenha um espírito que obsedia o encarnado, mas o encarnado agora começa a estudar, começa a ler, começa a entender quais são as leis do universo. O desencarnado está com ele, está ouvindo o pensamento, está vendo o que ele está lendo e está compreendendo também. Então pode ser que o espírito aprenda com aquilo que o encarnado está lendo. Porque certamente, tudo que a gente procura, tudo que a gente assiste, vai ter companhia vendo conosco. Você gosta de futebol? Vai ter gente que gosta de futebol, daquelas reações violentas que você tem quando o teu time está perdendo. E assim em todas as áreas. Agora nós vamos ao texto, terminando o capítulo de hoje. Ancianidade da simbiose espiritual. É justo, assim, registrar que essa simbiose espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, em variados, multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam, se acercam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência e absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade. Eles se abastecem reciprocamente, até que os próprios encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, nas virtudes vividas, possam oferecer a esses espíritos o material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos diante da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas. Então, desta convivência, dessa simbiose, o encarnado poderá ajudar o espírito. O espírito vai aprender. À medida que o encarnado melhora, se o encarnado de repente para de querer fumar, para de querer beber, aquele espírito que dependia do fumo da bebida vai ter que ficar. E agora, como é que eu fico? Ele vai tentar fazer o encarnado fumar ou beber de novo, mas ele pode começar também a melhorar pela falta deste alimento e procurar outra coisa. Ou então, se ele não quer deixar o vício, ele vai deixar o encarnado e vai procurar um outro que fuma ou que bebe.
porque em tudo é assim. Então, observe as suas ideias fixas. Observemos as nossas condutas viciosas. Observemos os gostos que a gente quer repetir. E pensemos, puxa vida, será que não tem alguém querendo isso? Já contei aqui, uma vez, eu não gosto de comer muito doce, mas de repente comecei a ter vontade de comer doce. Todo dia passava numa padaria, via uma bomba lá e queria comer uma bomba. Nunca fui de comer. Primeira vez eu comprei e desfrutei. No dia seguinte, chamava a minha atenção a mesma bomba. Fui lá e comprei e comi. Depois, no terceiro dia, eu falei, mas por que eu quero bomba? Eu nunca comi bomba. Eu falei, já sei. E, como eu tinha que passar sempre na frente da padaria, um belo dia eu disse assim, eu acho que hoje eu vou comer bomba. Nossa, foi falar isso, minha boca encheu de água. Ai, parecia que alguém estava pulando. Sabe criança quando você fala que vai no circo? Eu quero no circo. Eu falei, tá bom. Eu desci, saí do meu escritório, fui lá na padaria, cheguei bem no balcão da padaria, falei, nossa, que bomba deliciosa, mas você não vai comê-la. Virei as costas e voltei para o escritório. Desse dia em diante, nunca mais quis comer bomba. Eu acho que a entidade que devia estar alucinada para comer doce, por meu intermédio, ficou com tanta raiva, com tanta frustração, que ela deu o pinote e me deixou sossegado. Nunca mais tive vontade de comer bomba. De vez em quando como, mas não como todo dia comer mais uma. Então preste atenção nos seus hábitos. Comece a libertar-se deles. Faça eles de vez em quando. Porque de verdade, se tem um espírito te induzindo, se tem um espírito aproveitando, ou você o melhora por mudar, ou ele vai embora procurar um outro. É assim. Legal, né? Quanta coisa nós vamos aprendendo com o André Luiz. Ele disse que ele ia explicar um pouquinho do vampirismo. Isso vai acontecer no capítulo seguinte, capítulo 15, vampirismo espiritual. Mas isso é para o nosso próximo programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Desejamos que você possa falar do nosso programa para seus amigos e eles também vão poder aprender tantas coisas que André Luiz está ensinando aqui. A gente agradece. Se você quiser sugerir, se você quiser dar opinião, coloque sua opinião nos comentários dos nossos vídeos, porque eles são sempre muito bem-vindos. E esperamos você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.